E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem a Folha de São Paulo trouxe uma denúncia seríssima sobre o Dilma. Parece que ele tá andando aí pra cima e pra baixo de bicicleta, parece que o desgoverno anda fazendo uma espécie de malabarismo com alguns números bem complicados. A gente já vai abrir o vídeo comentando sobre isso. Também quero falar sobre as medidas econômicas que a turma do Haddad vem tomando, sobre as compras internacionais e mais algumas coisinhas. Quero também falar sobre algumas compras, né? Uma cama muito bacana, um sofá, umas coisas aí. E mostrar para vocês que os picanheiros não tem jeito. Eles passam pano para qualquer coisa que o Lula propor. Além disso, tem algumas notícias que a imprensa não está conseguindo esconder sobre o real estado da economia brasileira. E já dá para adiantar, a inflação subindo, o PIB caindo, a coisa não tá boa. Tem muito assunto para gente comentar nesse primeiro tema e tem um vídeo que eu quero mostrar para vocês que eu não quero adiantar, que é da turminha do MBL, né, dando uma ajuda para o Fernando Haddad. Depois eu quero falar com vocês de uns 3 temas em um. Quero falar sobre redes sociais, o que a turminha do PT anda aprontando, tanto contra a direita, né, a favor da regulamentação das redes, sobre o próprio Dilma em si, que está meio preocupado, que sua popularidade está derretendo, e aí quer fazer agora até a live imitando o Bolsonaro, mas falou que não vai imitar Bolsonaro. Quero falar especificamente do Twitter. Rolou um movimento grande ontem de diversas pessoas, influenciadores da esquerda, contra a plataforma. E também quero falar nesse tema sobre a sessão de ontem, né, com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Na verdade, isso que a gente começa a falar mais ou menos ali, vocês vão entender o porquê essa situação. E aí o tema mesmo vai estar no terceiro, né? A bandeira do Brasil apontando para a direita. E nesse tema, ainda quero falar sobre a eleição de 2024, no final, espero que dê tempo, e se der tempo, vai lá no final do vídeo, eu acho que não. Tem umas coisinhas que envolvem aí algumas movimentações do Haddad para ver se coloca seus amigos em alguns cargos. Mas vamos lá. Gente do céu. Ontem, a Folha de São Paulo, né, logo cedo, postou essa notícia que eu fiquei de cara. A turma do antagonista foi bem mais dura na matéria. A turma do antagonista tá... Sabe aquele drible que o cara passa o pé em cima da bola, né? Para um lado, pro outro, para um lado, pro outro. Ou então, quando tu pega a bicicleta, né? Tu tá fazendo o quê? Você tá passeando, né? Começa com o P, passeando, né? Não é outra coisa. Mas tudo bem. A Folha de São Paulo conta que o desgoverno alterou dado de última hora para cortar artificialmente gasto com INSS. Terá dado de última hora. Beleza, né? Fazenda e Planejamento, ou seja, Haddad e a Simone Tebet, dizem que mudança seguiu a orientação da Junta de Execução Orçamentária. Bom, quem tem boca fala o que quer. Esse aqui é o outro lado. A Folha de São Paulo deu direito de resposta. O desgoverno alterou um dado no orçamento de 2023 para reduzir artificialmente a previsão de gastos com INSS e evitar de última hora uma pressão maior sobre as despesas logo no início do novo mandato. Olha só, talvez tinha que bloquear uma despesazinha aqui, uma despesa colar, vamos mudar, malabarismos. E olha isso daqui que está sendo comentado no contexto atual da política brasileira, onde temos um déficit, que eles querem reduzir o déficit. Dizem que o tal do arcabouço do Haddad, né, o calabouço, lá para 2024, quem sabe, né, se arrecadar bem, vai ficar no 0 a 0. E aí a turma tá contando que, diante de uma situação que talvez pudesse ter o dinheiro contingenciado, né, assim, não pode gastar, vamos bloquear, a turma, joga a bolinha para cima. Documento obtido pela Folha de São Paulo por meio da Lei de Acesso à Informação mostra que a SPE, que é a Secretaria de Política Econômica, vinculada ao Ministério da Fazenda, reduziu o valor do salário mínimo da grade de parâmetros 2 dias após ter elaborado uma primeira versão com piso maior de 1.320, que é o valor atual, né? 1.320. E aí, 2 dias depois, eles mudaram esse valor? Eles fizeram com o valor certo e depois mudaram? Tá meio estranho, né? O valor prometido pelo Dilma a partir do 1º de maio. Tá. A revisão da grade para manter o salário mínimo no patamar atual, 1.302... Não, 1.302... É a dúvida atual, né? Mas, enfim. Permite uma redução de 7,7 bilhões na despesa, com benefícios previdenciários em relação ao previsto no orçamento.
eu confirmar aqui quanto é que tá o salário mínimo, né? Eu deveria saber, mas eu jurava que era 1.320. Valor, salário... Eu já tô confundido que é o valor que vai subir. Valor salário mínimo. Ah, tá. Tá 1.302. Vai subir pra 1.320. Vai subir pra 1.320. Então foi isso que a galera fez. Mas beleza, vamos lá. Voltando aqui. E aí, isso daí, fazer esses cálculos com o valor de 1.302 e não de 1.320, que segundo o Dilma vai aumentar. Isso permite uma redução de 7,7 bilhões na despesa, com benefícios previdenciários em relação ao previsto no orçamento, o que diminuiu o déficit projetado para o ano e afastou o risco de precisar bloquear outros gastos. O governo não quer conter despesas, que não é despesa, é investimento. Aprendi com Dilma. Em nota informativa, assinada na tarde de 21 de março, ou seja, dias atrás, véspera da divulgação do relatório bimestral de receitas e despesas, o documento que é exigido por lei e que aponta se há necessidade de bloqueio de recursos. Então, antes disso, 2 dias antes, os técnicos do RGPS apresentaram os novos números sobre o salário mínimo de 1.302. Segundo técnicos experientes, ouvidos sob reserva, esse tipo de solicitação é bastante incomum na rotina orçamentária, uma vez que as áreas demandam certa antecedência para conseguir produzir as projeções e os documentos necessários. Em março, mesmo mês aí que teve a reunião, a Folha mostrou que técnicos e autoridades ouvidos na véspera da reunião da AGEL afirmaram na ocasião que a estimativa de déficit do governo para o ano estava na casa de 120 bilhões. No dia seguinte, olha só, um dia depois da reunião, né, etc., que os caras... malabares. No dia seguinte, o déficit de 120 bi caiu para 107,6 bi anunciados. Isso é equivalente a 1% do PIB, como vinha sendo prometido pelo Haddad. É dessa forma que o governo vai cumprir as suas promessas? Nada ortodoxo, né? Mas beleza. Além do expediente inusual de mudança na grade de parâmetros da SPE, há uma preocupação com a consequente subestimação dos gastos do INSS. Um especialista em contas públicas, que preferiu não ser identificado, estima que a despesa com a Previdência deve ser 13 bilhões maior do que os 825 bi calculados pelo governo. Maior do que o cálculo. Tá meio complicado. 7,7 mais tarde estava falando de 20. O economista Marcos Mendes, pesquisador associado do INSPER e colunista da Folha, avalia que a manobra no orçamento para reduzir a despesa com a Previdência transmite uma ideia de baixa credibilidade do novo governo. Basicamente, o que eles fizeram foi uma conta de chegada. Estão torturando os números para dizer que vão chegar a um déficit de 1% do PIB. Mas é uma sinalização muito ruim torturar os números já no primeiro relatório. Bom, a matéria é muito maior, tem muito mais informações, mas acho que isso daqui deu para entender, né, o que está acontecendo. É o governo preocupado em manter os investimentos, porque gasto não é gasto, gasto é investimento. A imprensa golpista não vencerá. E vamos lá. Um tema aí que, infelizmente, eu não consigo ver coisas boas vindo em direção da população é a reforma tributária. O governo Bolsonaro, de coração, sem querer passar pano, vai fazer essa análise bem fria, sabe? Acho que a imprensa ia falar isso de Bolsonaro nem nada, a turma que estava sendo discutida. No mais vai falar assim, jamais o governo Bolsonaro ia fazer a reforma tributária. Beleza. Gente, o que está sendo discutido até agora na reforma tributária é imposto verde, é cashback rosa, é uma mudança aí que vem preocupando os setores-chave para a economia do Brasil, como o setor de serviço, o negócio também está preocupado. É um negócio meio estranho essa reforma tributária. Não está seguindo aquele caminho de reduzir a quantidade de imposto que as pessoas pagam, nem a não simplificar, até pode estar simplificando, mas beleza. Aí o Dilma, anteontem, né, ela com uns 100 dias, conversando aí na imprensa, etc e tudo mais, ele falou que a classe média precisa de pouco. A classe média precisa de nada.
A classe média precisa de nada, porque a classe média, ela... Vamos ser honestos. Você olha pro Brasil, você olha pra classe média. A classe média consegue pagar 2 escolas, né? Que ela paga o imposto para ter escola pública, que ela não usa, e paga escola particular pro filho. A classe média paga por 2 seguranças. A segurança pública, que ela fica meio com medo, porque sabe que infelizmente a questão no Brasil está bem complicada, por mais que as forças de segurança trabalhem, e muitos deles sejam até heróis, que a gente se pergunta, né? O cara em determinadas localidades pensa em ser policial, de tão perigoso que é, mas ainda assim a classe média coloca uma cerca elétrica, tenta morar num lugar que tem segurança, tudo a classe média paga 2 vezes. E tá aí vivendo esse tempo todo. Que ajuda a classe média precisa, né? Então precisa de muito pouco. Precisa de muito pouco do governo em relação aos mais pobres. E diz que uma reforma tributária justa bastaria para atender essa parcela da população. O que vocês acham que vem aí para cima da classe média? O que vocês acham? Eu estou na dúvida? Vamos trazer aqui a notícia. O governo mira empresas como a Shein e Shopee e vai acabar com isenção de importações de até $50. Gente, aqui não é apenas Shein, Shopee, AliExpress, as varejistas orientais. Aqui tá falando que vai acabar com qualquer importação. Qualquer uma, de qualquer país, de qualquer coisa. Qualquer coisa. Pô, mas além não falava que pessoa física... Não, acabou. Acabou. Classe média não precisa de muito. Isso daqui não está dentro da reforma tributária, mas está nas atribuições do desgoverno. O Dilma, né, vai colocar o fim à isenção de imposto, importação, para encomendas de até $50, R$150 mais ou menos, destinadas a pessoas físicas. Segundo fonte do Ministério da Fazenda, a medida vem sendo utilizada para fraudes por empresas de comércio eletrônico que colocam indevidamente o nome de pessoas físicas como remetentes. Com o objetivo de fortalecer o combate à sonegação de impostos e tornar a fiscalização do comércio eletrônico mais efetiva, a Receita prevê a obrigatoriedade de declarações completas e antecipadas da importação, identificando exportador e importador, com possibilidade de multa em caso de subfaturamento ou dados incompletos ou incorretos. Também estabelece que não haverá mais distinção no tratamento das remessas, seja para pessoa física ou jurídica. Vai todo mundo pagar, o que, segundo fonte da Fazenda, serviria hoje apenas para fraudes generalizadas. Em entrevista à Band News TV, né, na última quinta, o Haddad disse que o governo não prevê alteração na alíquota. Tá de boa, não precisa aumentar. 60% tá bom. 60%. E não sei se mudou. Na minha época, o 60% era calculado em cima do produto somado ao frete. É o valor global. Na minha época era o valor global. Isso lá para 2002, 2013. A Dilma me quebrou. Mas tá aí. Bota pocando pro jovem picanheiro aprender. Esse é o governo que governa para todos. Pessoal, essas compras aqui de eletrônico, etc e tudo mais, vocês acham que é o quê? Você acha que realmente é empresa grande, etc e tudo mais? Ou será que é, sabe, o cara, classe média baixa, até o pobre, que compra um celular, né, no AliExpress, um pouco mais barato para chegar em casa, né? Em vez de pagar, sei lá, quanto é que tá um celular hoje no Brasil, ele pega ali uma marca oriental que entrega alguma coisa, baratinho, no preço. Turma que compra roupa é pra quê, gente? É só pra luxar, só pra passear? Quem que tá sendo penalizado nisso no final do dia? Brincadeira, né? Aqui não vale nem aquela brincadeira que a Mira Leitão faz. Aí você vê como são as coisas. Picanheiro, Renato Souza, jornalista, né? Era da Record, tá no Correio Brasiliense. Picanheiro nato. Aí vem dar chilique, ó. Em vez de taxar os mais ricos, o governo vai taxar os mais pobres. Agora tá indignado. Fez o L com força e tá com raivinha. Aí ele toma de outra picanheira maior que ele. Lili. Nunca vi pobre que tenha verba para gastar pelo menos R$250 com compra no exterior. Os mais pobres nem verba para comprar o necessário tem. Eu acho que ela tá sendo até preconceituosa, inclusive achando que o pobre não tem capacidade de comprar coisa online. Tem muita gente aí, né, das camadas mais populares, que já aprendeu a comprar online. E hoje em dia no Brasil você vê quase todo mundo tem um telefone. Então ela tá sendo no mínimo preconceituosa, né, a Lili. Aí o Renato fala o seguinte: minha filha, se você compra no AliExpress, na Shopee, no Mini The Box e se acha rica,
eu tenho uma coisa pra te contar. Pô, Mini The Box, Light The Box, vende os reloginhos, vendia maroto, aqueles reloginhos, pô, cheio, pra você ver todo o mecanismo. Antigamente, lá pro 2013, era R$ 20. Pô, a pulseirinha era meio vagabunda de couro. Mas uns de 50 quanto na época, bicho, tá louco. Fazia estrago. Vendia fácil. Aqueles que no final viu o mecanismo, né? Que ele é relógio de corda, funciona bem analógico, relógio bonito. Vendiam as réplicas também dos Patek Philippe, né? Um pouco mais caro, Tag Heuer. Mas não, segundo ela, é só rico que compra. Tanto que ela termina, ó. Não me acho rica não, muito longe. Mas não vejo isso como taxar os mais pobres apenas. Até porque quem sonega desses produtos são os ricos. Não importa o que o Dilma fizer. Sempre vai ter o picanheiro para passar pano. Aí, olha que coincidência. Que coincidência. Um perfil chamado Novaes Endeca fala que assim, que coincidentemente, as ações da Magazine Luiza subiram quase 13%. Coincidentemente. Coincidentemente. Pura coincidência. Pura coincidência. Nada estranho por aqui, né? A Magazine Luiza, que reclamou das varejistas orientais, e a Magazine Luiza, da gloriosa Luiza Trajano, que faz parte do conselhão do Lula. O conselhão. Que bacana, viu? Vamos fazer o L todo mundo junto. Continua. Olha aqui, ó. Classe média. Classe média precisa de pouco. Governo gasta quase R$200 mil com cama e outros móveis de couro italiano para quarto na Alvorada. O Dilma não merece dormir numa cama normal, né? O Dilma merece. Lista conta com colchão king size e peças com tratamento especial para evitar ressecamento. Pô, o Dilma tem que estar com a pele hidratada, né? Pelo amor de Deus. E a Folha de São Paulo faz um descritivo um pouco melhor que diz o seguinte, ó. Sofazinho, R$65 mil. Cama, 42 mil. Pro Janja, né? Pra Lula e Janja na Alvorada. Outro lado. Presidência atribuiu compras ao péssimo estado de manutenção e diz que imóveis agora são patrimônio da União. Não é do Lula e da Janja, é da União. Tanto que, olha o picanheiro. Por que vocês desinformam por meio das manchetes? As compras não foram para Lula e Janja, mas para a União, já que o ex-presidente detonou tudo. Pensa aí, gente. Bolsonaro é um touro na cama, né? Tourou a cama no meio. Ave Maria. Quem segura esse homem é histórico de atleta. Eu não sei se é histórico de atleta toma alguma coisa, né? Mas tá aí. A cama não aguenta com ele. O Dilma teve que comprar outra. O bicho é um miserável mesmo, viu? Deve ser por... Tá aí. Não vou falar mais nada. Tá descoberto o que aconteceu. A culpa foi de Bolsonaro. Aí voltando. O desgoverno que já falou das plataformas, né? Dos empregos de plataforma. O governo que fala aí dos mais pobres. O governo que fala que luta pela igualdade de tudo, né? De gênero, não. Enfim, qualquer coisa que você quiser, de cor de pele, de tudo. Aí a Folha de São Paulo trouxe aqui uma nota, que traz uma pesquisa séria que foi feita, que mostra que a maioria dos trabalhadores de aplicativo, eles não querem deixar esse trabalho. Estão contentes, né? Diz preço das plataformas. Mais da metade dos motoristas entregadores atua exclusivamente com plataformas como a Uber, a 99, o iFood. E ao longo da matéria traz um dado interessante. Vejam só. Quando você olha assim as pessoas que trabalham nessas plataformas, eles se declaram principalmente pretos e pardos. O percentual entre os entregadores é de 68% e fica em 62% entre os motoristas. Aí imagina se o desgoverno toma as suas medidas que ninguém entende para regulamentar as plataformas de aplicativo, fazer aquilo outro. Já pensou se no final do dia gera desemprego? Quem que vai estar perdendo? É o homem branco, rico? O patriarcado? Ou são os mais pobres? É de mais uma reflexão aqui, né? Mas conhecendo a turma do desgoverno, eles não estão nem aí para nada. Vou regular e ver como é que os sindicatos, né, pode se organizar no meio do caminho para tudo ficar bacana para amizade. Montadoras têm o maior estoque de carros em 3 anos. Paralisações de fábricas devem continuar. Ao menos 12
das 27 fábricas ativas no país já interromperam ou vão interromper parte da produção nos próximos dias. O país quebrou. Loterias da Caixa terão reajuste de até 25%. Por quê? Porque quem compra jogo aí, Mega Sena, etc., é classe média. Precisa de pouco. Então contribui um pouquinho mais aí. 25%. Tá de boa. A sanha arrecadatória desse governo tá uma coisa assim fora do comum. Com inflação e juros no radar, a FMI reduz previsão para a PIB global e do Brasil. Só que a redução do Brasil foi muito mais acentuada. Ela fala o seguinte, então a FMI aponta que a economia global do mundo deve crescer 2,8% agora em 2023. A última previsão era 2,9%. Então nada que caiu. Para 2024, 3%. Antes era 3,1%. Só que no Brasil, olha só, eles revisaram a economia global em 0,1%, de 2,9% para 2,8%. A revisão do PIB brasileiro, 0,9%. Antes, era 1,5%. Não, desculpa, era 1,2%. Desculpa. De 0,9%, a anterior era 1,2%. Então, até a redução da previsão do PIB brasileiro está reduzindo de forma mais acelerada. E eu tenho para mim que a turma do FMI não está acompanhando as notícias da imprensa, não sabe o que está acontecendo. Não deve estar olhando como é que está o mercado das montadoras, não deve estar olhando como é que está o preço das coisas dentro do Brasil. Mas vamos lá. Analistas elevam projeção de inflação em 2023 e 2024. Mais uma avaliação para cima. Já está batendo 6%. A expectativa para alta do IPCA este ano é de 5,98%. E para o próximo, 4,14%. Toda semana não, numa média de cada 2, 3 semanas, eles estão revisando para cima. O Adolfo Saxida, que foi nosso ministro de Minas e Energia, fala o seguinte, eu acredito que o mercado continua subestimando o processo inflacionário em curso. Esse ano, a inflação vai passar de 7%. Minha estimativa para o IPCA é de 7,5%. Vamos ver quanto tempo leva para o mercado entender a gravidade do processo. Do mesmo jeito que o mercado, durante o governo Bolsonaro, projetou a inflação lá em cima, enquanto foi lá embaixo, e eles estiveram revisando, sempre revisando para baixo, e o mercado também previu um PIB minúsculo e passou o ano passado revisando para cima, vai acontecer a mesma coisa, só que o inverso. Eles podem dar o PIB alto e vão revisar para baixo, e projetar a inflação baixa e vão revisar para cima. O inverso do governo Bolsonaro. E veja, a BBC descobriu o óbvio. Brasileiros se preocupam mais com pobreza do que com mudanças climáticas. Quem poderia imaginar, né? Quem poderia imaginar? Isso aqui só mostra como essa agenda está sendo importada para o Brasil. Essa agenda de mudança climática, ela tem força na Europa, ela tem força nos Estados Unidos, ela tem força aqui na Austrália. Por quê? Porque são países onde, felizmente, se a população trabalha tempo integral, 40... Na verdade, aqui o carga horária de trabalho são 38 horas. Se trabalha as 38 horas, você não vai ter vida de rico. Você não vai ter muita coisa. Mas o basicão, pagar as contas, cara, você vai pagar as contas. Você vai ter um teto para onde morar. Você vai conseguir comprar comida. E se você for um pouquinho mão de vaca, você consegue até juntar um dinheirinho. E você vai indo. Então, não tem essa preocupação se, meu Deus, eu vou conseguir comer ou não vou conseguir comer. E não é, assim, no Brasil, literalmente, se eu vou não conseguir comer. Aqui a turma ainda pode ficar escolhendo. Não, vou comer isso daqui, vou comer aquilo outro. Come bem. Come bem, tem acesso às coisas. Então, aqui é mente vazia, né? Mente vazia é a função do diabo. E aí a turma começa a se preocupar com essas coisas. Então, essa agenda ESG, essa agenda woke, eles querem importar para o Brasil. Enquanto os problemas reais da nossa sociedade é a falta de emprego, é a inflação alta, é a economia que não está engrenando. Mas adianta explicar? Não. A turma do desgoverno quer fazer a reforma tributária do Imposto Verde. Aí veja, preço da gasolina volta a subir e atingir média de R$ 5,50 por litro no Brasil. Volta a subir. Tudo bem. É do jogo, faz parte, né? Não, olha só, meu Deus. Enquanto isso, qual a preocupação do desgoverno? O governo Lula aumenta o limite de cachês de artistas da Rouanet de 3 mil para 25 mil reais. O governo Bolsonaro reduz para 3 mil, que aí você acaba pulverizando, né? São projetinhos mais baratos.
Não tem pra que ganhar muito. A Rouanet é pra incentivar a cultura, não é pra artista renomado. 25 mil é muito, não? Acho que é muito. Ah, Dilma. E aí, nesse meio tempo, isso aqui saiu esses dias, mas não deu tempo de... Ah, no vídeo de ontem, só pra comentar também, né? O Ibovespa do Dilma, né, durante o governo Dilma, tem o pior desempenho desde FHC. 100 dias aí do Dilma, esse foi o impacto aí para o mercado financeiro brasileiro. E, se aproximando aqui do fim desse primeiro tema, veja como são as coisas. O mundo, não sei porquê, está se armando para se defender. Não sei porquê, né? Diz o ministro da Defesa. Ele não sabe. Não sabe. Você olha para a Europa, você vê o que está acontecendo. Você olha para o Oriente, você vê o que está acontecendo ali na região de Taiwan, mas ele não sabe. Ele não sabe. É o ministro da Defesa, mas ele não sabe. Ele não sabe. José Múcio afirmou que o Brasil não vai se armar, mas tem interesse em investimentos de outros países na indústria de defesa. Vamos vender, né? Vamos vender os ativos brasileiros. O governo Dilma parece que gosta de ser vassalo e subalterno do Partido Democrata. Sem nem o que falar sobre isso. Outro ponto que mostra o descolamento da classe política brasileira em relação aos interesses que deveriam ser prioritários para a nação. Governadores do Maranhão e do Ceará viajam com Dilma em meio a chuvas nos estados. Governadores Carlos Brandão e Elmano de Freitas integram a comitiva presidencial. Quase 11 mil pessoas estão desabrigadas desabrigadas nos dois estados. Qual a prioridade? É passear no Oriente? Porque é passeio. Gente, ao invés dessa é passeio. Você acha que o governador desse vai resolver uma coisa importantíssima? Ele precisa ir a todo custo? 11 mil pessoas desabrigadas. Mas a preocupação está em viajar lá para o Oriente. E nesse meio tempo, pesquisa traz péssimo número para Dilma em estado forte de Bolsonaro. Que estado é esse? São Paulo, maior colégio eleitoral do país. O Matheus Leitão está muito preocupado, falando que o Dilma não está conseguindo reverter, né, o antipetismo. Pelo contrário, está acelerando. Eu vou ter que colocar essa notícia até um pouco mais à frente. A gente vai falar da popularidade do Dilma, mas veja só como são as coisas. A gente já está comentando aqui há um bom tempo como funciona a estratégia do PT. O próprio Matheus Leitão comentou sobre isso na matéria da Veja, que tudo que está acontecendo, essa briga, né, entre aspas, do Haddad contra a Gleisi, gente, é tudo jogo de cena. É tudo jogo de cena. Essa briga é piada. Essa briga é piada. É pra quê? Qual o interesse real dessa briga? Quanto mais a Gleisi radicaliza, quanto mais o Mercadante radicaliza, quanto mais essa ala petista raiz radicaliza, mais palatável o Haddad fica perante as pessoas. O Haddad começa a passar uma ideia de moderado. O Haddad começa a passar a ideia do seguinte, cara, o calabouço fiscal dele é melhor do que nada, porque se não for esse, imagina o que a Gleisi vai emplacar. Temos que nos contentar, temos que defender o Haddad. Simples assim. É isso que está acontecendo. Aí a Daniela Lima fala, ó, o ministro da Fazenda, o Haddad, demonstrou tristeza em relação ao PT antes de ser blindado pelo Dilma em discurso contra o fogo amigo do próprio partido. Vocês acham que tem alguma briga, gente? Não tem. A imprensa já falou sobre isso. Agora, o que me estranha, que me causa estranheza, é ver o Kim Kataguiri, né, propagando essa mentira para ajudar o Haddad. O Kim Kataguiri está ajudando a tornar o Haddad uma pessoa mais palatável. Olha o que ele diz aqui na entrevista para o Cláudio Dantas. Eu estou fazendo mais uma perguntinha aqui. Ô Kim, você tem visto, tem acompanhado, o Haddad vem sendo criticado pelo próprio PT, especialmente para a Gleisi Hoffmann, presidente do partido. Você pretende convidar a Gleisi para te ajudar nesse trabalho de fiscalização? Olha, Cláudio, é bastante difícil competir com o PT na crítica ao Haddad, porque nem eu chego ao ponto de falar, né, como o Lindbergh Farias falou, que o arcabouço fiscal é um pacto com o demônio. Esse é um sujeito do mesmo partido
do Haddad, né? Uma liderança do mesmo partido que estiveram juntos nos mesmos momentos na prisão do Lula, no impeachment da Dilma, e o que o sujeito tem a coragem de falar que o arcabouço fiscal é um pacto com o demônio. Então, realmente, é difícil de competir com a oposição petista entre si. E isso já se encaixa na pergunta anterior. Mostra que mesmo dentro deles próprios tem uma briga, tem uma disputa pelo poder que enfraquece eles internamente. Enfraquece internamente. Enfraquece internamente. Haddad tá o tempo todo aí nos jantares da vida do Grupo Esfera, trocando no WhatsApp com Benchimol, passeio para baixo do mercado financeiro, no evento da BTG. Enfraquece. Enfraquece. Eu quero saber o que é que o MPL tá lucrando com isso. Tá lucrando em ajudar o Haddad. Tá muito estranha essa atuação do MBL, né? Cada vez mais. E aí, só pra encerrar isso daqui e avançar, uma coisa que eu até comentei no vídeo ontem, né? Ele continua sendo deputado, tá aí com essa oposição dele aí, né? Vai chegar o governo e tudo mais. Mas que a Jovem Pan tá deu uma guinada, né? Isso aí não tem como negar. Infelizmente, hoje a Jovem Pan tá muito mais próxima da terceira via do que qualquer outra coisa. E, só pra agradecer vocês, eu mandei lá no Telegram, mas teve gente que não deve estar lá no Telegram, mas tá aqui no vídeo e tudo mais. Vocês me classificaram na primeira fase lá do iBest. Primeira fase, acho que classificam 20 pessoas. Eu sou o único classificado até então, que eu terminei em primeiro lugar. Essa é a primeira rodada. A segunda etapa, que eu não sei, acho que vai começar lá para maio. São 10, se classificam 10, depois se classificam 3, depois tem a rodada final. Descobri que agora esse negócio é o ano todo. Mas, em maio, eu acho que eu volto a perturbar vocês. Vamos que vamos. A tristeza é que depois de mim, se você olhar os números que estão, é só a turma da esquerda pra valer da internet ou a turma da Rede Globo. Beleza, viu? Mas vamos que vamos. Vamos falar de rede social. Até tem a ver com o tema. E vamos começar por aqui, ó. Popularidade digital do Dilma cai. E a de Bolsonaro sobe. Quem que diz isso? É alguém da direita? Não. É a Quest. Aquele instituto de pesquisa que só erra a favor do Dilma. E tá falando, o Dilma tá derretendo. E Bolsonaro tá crescendo. A pesquisa monitora dados Facebook, Instagram, Twitter, Google, Wikipedia, YouTube. Os anúncios das ações do governo federal, na marca de 100 dias de gestão, aumentaram a popularidade do petista, que foi 57, no dia, 100 dias. Mas o valor, porém, é menor que o conquistado no mesmo período por Bolsonaro em 2019. À época, o ex-presidente marcava 79,08. Dilma está comendo poeira. Apoio ele não tem. A única coisa que o Dilma tem é a imprensa. Se colocarem Bolsonaro inelegível, o Dilma vai cair. Vai cair. Não sei se o Alckmin assumir, etc. Mas 2026 fica inviável para o PT. O PT não tá, porque a imprensa vai abraçar a terceira via a todo custo. Todo custo. E aí, diante dessa queda na popularidade, o Dilma planeja fazer lives, mas o Planalto nega se espelhar em Bolsonaro. É live, né? Eu quero saber o que ele vai fazer para ser tão diferente que não é igual de Bolsonaro. O ministro diz que formato e frequência ainda serão definidos, mas que o presidente quer falar diretamente com a população. Mas ele não quer imitar Bolsonaro. Até porque, ó, ano passado, em maio, Lula critica lives de Bolsonaro. Esse governo é uma piada. Esse governo é uma piada. Mas vamos lá. Tô comentando pra vocês, eu sempre comento, né, na verdade, sobre o Twitter. O Twitter é uma rede social muito engraçada, chama muita atenção, por diversas razões, a forma como ela é feita, como ela é concebida, as coisas que acontecem por lá. E rolaram várias manifestações nos últimos dias no Twitter, em torno do Twitter, a própria plataforma tá mudando em si, né, sob nova direção aí da Elon Musk. E no Brasil, a turma tá muito satisfeita com muitas coisas, desde o selinho verificado e tantas outras. E aí, diante dessas calamidades, não sei nem como descrever essas coisas que envolvem essas tragédias que estão acontecendo nas escolas, foram aí pra cima do Twitter. Estão alegando aí que o Twitter é conivente com o que está acontecendo. O Twitter devia atuar de forma mais dura, mais incisiva. Uma coisa eu tenho certeza. Todo mundo pode melhorar o que está fazendo. Tanto o governo, quanto a polícia, quanto todas as redes sociais.
não existe nada perfeito, né? Qualquer coisa é passível de melhora. Só que, independente disso, o Estadão comenta que o Ministério Público Federal pede que o Twitter informe como modera os conteúdos que incitam violência nas escolas, entender como é o processo, etc, tudo mais. E aí, ao longo da nota, eles comentam que o jurídico do Twitter foi acionado um dia depois do Ministério da Justiça e Segurança Pública convocar uma reunião com representantes das redes sociais em Brasília. O encontro foi organizado para debater as medidas de controle de conteúdos nas plataformas digitais que estimulam novos ataques. Aí veja como são as coisas. Ontem também rolou uma mega ação, vou mostrar para vocês umas fotos, e aí o IG comenta que o desgoverno cogita pedir o banimento do Twitter. Vamos banir a plataforma. Por que não bane as outras? Banir logo o Twitter? O Twitter tá incomodando, hein? Não acho que eles vão banir. Eu acho que eles estão naquela, né? Vamos trocar para o cara sentar para negociar e a gente pontou o que a gente realmente quer e a gente consegue chegar no meio termo. É tipo o Haddad e a Glaze. No momento, um possível pedido de banimento está na série da hipótese. Não vai rolar, é só pressão, né? E não foi levado ao Dilma, que vai dar a palavra final. Porém, esse pedido de banimento conta com a simpatia do núcleo duro do governo, olha isso aqui, influenciadores que estão dando base para a administração, né, o gabinete do ódio do bem, e do próprio ministro Flávio Dino. Aí sobre isso, no dia de ontem, diversos perfis gigantescos, desde a turma lá dos gigantes, do Amiox, o Felipe Neto, outro lá, que eu não consigo ler o nome aqui agora, você vê que todo mundo postando imagens, com a estética que parece que foi feita pela mesma pessoa, um negócio profissional, isso aqui não é meme, isso é uma coisa bem feita, né, falando que o Twitter apoia as tragédias que aconteceram, você vê ali o passarinho ali passando mal, e ainda colocou a imagem em inglês, meio que para chocar o planeta. E aí o Felipe Neto, ele participou disso, e ele compartilhou esse artigo do Reinaldo Azevedo. Acho sim que as plataformas, elas precisam ser cobradas. O que está acontecendo no Brasil é muito preocupante. Todo dia quase eu boto uma notícia aí de uma coisa que deixa o pai e a mãe muito preocupados. Só que, assim, beleza, a gente tem que realmente cobrar, etc e tudo mais. Mas como a esquerda está se movendo, é meio estranho. Você vê aqui, ó. Isso aqui é um gráfico de engajamento dessa ação de ontem. Você vê ali o Felipe Neto, de grande destaque, o Sleep Giants, o Chris Vector, talvez seja a pessoa que desenhou, é um desenhista de esquerda. Aí tá ali os tesoureiros, que é acho que eu já me arrependi, né? O @tesoureiros, aquele perfil criado durante o CP da pandemia. Tem uma turma aí que faz parte de uma galera que vai pra cima de cancelamento. Câmara da CPI também vem da CPI da pandemia. Esse Thiago Resiste é aquele cara que mente compulsivamente. Esse daí, meu Deus do céu. Aí o Choquei participou. Então você vê, tem uma açãozinha rolando. Tem alguma treta aí, viu? Tem alguma treta. Vale a pena olhar. Todas as plataformas merecem ser cobradas e precisam impedir esse tipo de discurso. Imagina o pai e a mãe. Meu Deus do céu, eu fico preocupado. Eu tô preocupado com essas coisas. Mas enfim, pegando tudo isso que está acontecendo, olha essas movimentações. O Globo relata também que desinformação contra a gestão do Dilma cresce entre evangélicos. Olha só, os cristãos continuam sendo um problema. Onde circulam ao menos 30 fake news sobre o desgoverno. Você para a matéria, você vai dar uma lida, é um negocinho meio questionável, né? Se é mentira ou não. Aí depende muito, é bem subjetivo a interpretação que ele dá, por uma coisa que eles relataram sobre a Cristonieto e um grupo de trabalho do Ministério da Saúde. Mas não vai entrar nesse mérito. Fake news, segundo o Globo, quem sou eu para questionar? O que chama a atenção é que esse levantamento, esses dados, foram feitos pelo Globo. Os dados são de levantamento do Globo. O Globo que fez esse levantamento. E feito com base em checagens do coletivo Bereia, uma agência de fact-checking voltada para esse público. Imagina, a gente está vivendo num país que hoje existem, né, ongueiros especializados em monitorar os cristãos. Olha,
como as coisas estão se desdobrando no Brasil. Aí, no meio de toda essa confusão, e aí você começa a se questionar se a ação da turma da esquerda realmente é em torno de uma causa nobre, que eles realmente estão preocupados, ou também pode ter alguma componente política. Uma mistura nas redes. Deputados da base aliada do Dilma pretendem usar os recentes ataques às escolas para acelerar a tramitação do PL das fake news. Talvez, não sei. Uma reunião entre líderes e vice-líderes, nesta terça, definiu como prioridade o projeto de lei relatado pelo Orlando Silva, do PCdoB. O projeto na avaliação desses parlamentares seria a principal resposta, né, do Congresso a tudo que está acontecendo. Bacana, né? Nesse meio tempo, ainda voltando para o Twitter, quando rolou lá atrás, eu sabia que isso aqui ia dar treta. Apocalipse dos verificados do Twitter tem nova data. Dia 20. Dia 20? Peraí. E agora tô na dúvida agora. Acho que é dia 20. Elon Musk colocou dia 20. Dia 20 é a data final pra quem tem. Quem não tem, tô assinando. Se não tem mal auxiliador. Quer ter? Assina aí, irmão. Vida que segue. Não do Twitter, outras redes sociais. Eu lembrei porque eu trouxe essa nota. Não era só pra falar isso daí que vai acontecer e que a empresa tá chateada. Outro ponto que me faz ter um questionamento. Pegando as informações do vídeo de ontem, onde o PT escolheu investir no Twitter mais do que as outras redes, mesmo as outras redes tendo mais engajamento. Mas a turma não consegue entender, né? Meu Deus, mas tem mais engajamento? O que é que o PT está fazendo? O PT desaprendeu? Não, o PT não desaprendeu. O Twitter é a rede que mais influencia o debate público. É lá que tá a joia da coroa. E aí você vê que a turma criou esse escarcéu em torno do Twitter, do verificadinho do Twitter. Só que a nota do Estadão fala que, na onda do Twitter, outras redes sociais, como o Facebook e o Instagram, já anunciaram que também vão começar a cobrar para verificar contas. Aí. Será que eles também vão para cima do Facebook e do Instagram? Que são redes onde a esquerda domina. Uma parte dos artistas está no Instagram, estão lá no Twitter. No Twitter ele não aguenta. Na hora que cai no meio do povo, do igual para igual, que rola o RT, que rola os comentários, aí o cara não aguenta. Mas o Twitter eles estão indo para cima. Tô indo para cima. Isso daqui, quando eu comentei no passado, eu já sabia que também ia ser algo fora da curva. Community Notes. A possibilidade das pessoas comuns adicionarem notas. E essas notas, elas só se tornam visíveis e aceitáveis quando o Twitter detecta que pessoas de diferentes bolhas concordam que aquela nota é verdadeira. E essa nota aqui eu acho que é inquestionável, porque vou começar pela nota. Ó. Um estudo da Universidade de Oxford, né? O nome bonito, todo mundo deve ter escutado falar, pelo menos em algum filme de Hollywood, Universidade de Oxford, deixa bem claro que não há nenhuma correlação. E aqui está o link, ó. Olha o link do estudo científico. Ué, por que essa porcaria não tá ligando na minha canetinha? Vou ter que entender. Olha o link. É importante lembrar que a violência é um fenômeno complexo, tem várias causas possíveis, etc. Tudo mais. E esse estudo é em relação ao quê? Aí vamos ver o tweet. Vem lá a picanheira lacradora. Esses games violentos deviam ser proibidos. Os meninos crescem, né, fazendo barbaridades virtualmente e acho que confundem a realidade com o virtual. Os adultos também confundem. Balela. Aquela história que os jogos influenciam as crianças. Meu Deus do céu, até quando a turma vai ficar nesse discurso? É o tempo todo essa maluquice. Tá aí um estudo mostrando que não tem nenhuma correlação. Nenhuma. Meu Deus do céu. Meu Deus, não tem nada a ver. Tem jogo da... Sei lá, hoje em dia é moda jogar GTA. Eu joguei GTA lá pra 1990... Não, acho que foi no início dos anos 2000. Não, acho que ainda foi na década de 90. Acho que ainda foi na década de 90. Ainda era um Pentium 1 na época. GTA 1, versão demo. Tinha 400 segundos pra jogar. Tinha os 4 microfones das 4 primeiras missões. Nunca roubei um carro na vida, nunca fiz nada. O jogo era basicamente isso. Roubar carro, você atropelando todo mundo, tocar o terror. E aí? Né? Lá atrás, ano de 90... Sei lá.
Aí eu posso botar uns 95, 96, já tinha jogado Doom 2. E aí? Wolfenstein 3D. Mudou nada. E aí, puxando tudo isso daí, e aí eu falei que a gente ia começar a falar da turma da direita. Falei pra vocês no início. Olha lá. Quando você acha que não tem como piorar, vem lá a turma do PTB, né? O Zé Trovão, ele pode estar em partido que for. Ele é da turma do PTB, é da turma do Roberto Jefferson, no final do dia. O Zé Trovão quer que suspenda os jogos. Mas vamos suspender os jogos. É coisa tão absurda que aí dá munição pro Felipe Neto. Os caras acham, né, que armar a população é seguro, mas videogame tem que ser proibido. Parabéns, Zé Trovão. Entrega o mandato. Entrega o mandato por todas as porcarias que você já fez desde 2021. Meu Deus do céu, porque... Não é possível que não tinha um nome melhor lá em Santa Catarina. O Zé Trovão. Depois, eu já comentei tanto sobre esse cidadão que, ó, na boa, viu? É desolador. Ontem, a turma da esquerda montou em cima disso. A turma dos videogames que não gosta da direita montou em cima disso. A turma dos isentões montou em cima disso. Vai contar pra essa galera que... Ai, mas o Zé Trovão não é de direita. Não é? Ele é de quem, então? Ele apoia o Lula? Ele apoia quem? Apoia o Bolsonaro? A direita tem que começar, né, a tomar o mesmo jeito na vida. Você vê que tá todo esse cenário sendo construído. Toda a imprensa apoia. PL 2630, apoia diversas medidas que no final do dia, vocês sabem, não serão boas para a população na sua grande parte. Vai ser boa para os picanheiros. Aí você vê, Marcos Duval, depois de tudo que esse cara aprontou em fevereiro, você deve lembrar daquela história que ele revelou das mensagens, uma live que ele fez com o Renan Santos, do MBL, o Arthur Duval, que ele ia revelar umas coisas contra Bolsonaro, que a casa é aqui, que ele falou que tinha um plano lá, alvorada para grampear. Você lembra disso, né? Não dá pra esquecer. Agora o Marcos Duval vai para suas redes sociais postar uma montagem com Lula imobilizado e virar alvo de crítica. Não é qualquer montagem, o Lula tá no chão, sabe, algemado, ele basicamente com o pé em cima do cara. Qual a necessidade disso? Qual a necessidade disso? Foto pesada. Desnecessária. E não adianta querer falar que com Bolsonaro faziam isso. A realidade é totalmente diferente. As ferramentas que a esquerda tem nem se compara com a da direita. Esse é o tipo de comportamento. Aí, duas notícias sobre a sabatina aí do Flávio Dino ontem. Zambelli xinga deputado e PSB ameaça levá-la ao Conselho de Ética. A Zambelli literalmente mandou o cara tomar naquele lugar, né? Isso é coisa que se diga? Gente, olha só, não tem nenhuma justificativa, me perdoa, não tem nenhuma, zero. Nada do que você ainda falar, nada justifica mandar tomar naquele lugar. Nada, zero. Não tem nenhuma possibilidade, nenhuma, zero. Nenhuma. Não, é indefensável isso daqui. É tipo tentar defender a Zambelli no final da eleição do ano passado, né? E atrás do cara com a ferramenta na mão. Que ela mesmo depois falou, me arrependi de ter feito isso. Pelo menos se arrependeu, né? Aí, além da Zambelli, eu nem vou ler a manchete. Mas o cara comparou o Lula a outro cara. Tem necessidade de fazer esse tipo de comparação? Vai ajudar em alguma coisa? Vai chegar... Qual a estratégia por trás disso daí? Onde iremos chegar com isso? Aí o Marco Feliciano, eu acho que ele falou uma coisa bem importante aqui, que é o seguinte, ele disse que a oposição é vergonhosa às vezes. O Marco Feliciano disse que a oposição a Lula tem se comportado de maneira vergonhosa. Segundo ele, os parlamentares, né, de primeiro mandato, sua grande parte, precisam aprender que a Câmara não é um lugar para lacrar. A população está cansada. Pelo menos eu estou cansado. Eu quero ver resultados concretos, resultados palpáveis. Falar, pô, vencemos! Feliciano ficou indignado com a atuação dos opositores em mais uma comissão que contou com a participação do Ministério da Justiça, o Flávio Dino. Olha que ironia. A Comissão de Segurança Pública foi encerrada por falta de segurança. Na CCJ tinha sido um baile, prosseguiu Feliciano. Aqui não é lugar para lacrar. Não dá para querer lacrar na frente de um ministro preparado, como é o caso do Dino. Feliciano afirmou que nunca viu audiências tão vergonhosas na Câmara. É uma vergonha, o nível está muito baixo na oposição e na situação. Política virou entretenimento. Todo mundo quer 5 minutos no Jornal Nacional ou gravar vídeo para postar nas redes sociais. O parlamentar afirmou que vai ter uma conversa
com o líder da oposição, Jordi, para a bancada começar a se portar de outro jeito. Ou adotamos uma estratégia melhor ou não vamos atingir o resultado que esperamos. Precisamos fazer oposição com respeito. E, pessoal, tem outra fala, né? Mas não teve nada assim. Se tivesse tido alguma coisa realmente assim importante, né, de destaque, tinha rodado as redes. Mais uma vez, mais uma oportunidade. Não é possível isso. Até quando essa turma vai ficar no oba-oba e na lacração? Você vê aqui, ó. Parabéns, Nicolas. Parabéns mesmo. Aqui sem nenhuma ironia. Eu comentei isso no vídeo de ontem. Eu falei, pô, a bola tá pingando. Quem será o deputado que vai questionar aí o ministro Juscelino pelo funcionário, né? Até perguntei, será que isso aqui é peculato? Tá ali, ó. Nicolas protocola a notícia crime para investigar ministro por peculato. Parabéns, deputado. Isso daqui é muito mais efetivo do que ir lacrar na CCJ, do que ir lacrar na Comissão de Segurança Pública. Isso aqui é muito mais efetivo. Pode falar, mas não vai dar nada, não vai investigar. Pô, mas beleza aí, ó. Já virou notícia. Virou notícia. Alguém vai falar, eita, poxa, peculato. O que o ministro do Dilma tá fazendo para ser peculato? Aí nada, ele se depara com a notícia do Estadão. Ele fala, rapaz, é notícia da grande imprensa? Não é os bolsonaristas que estão falando do Juscelino. O Estadão? Meu Deus, viu? Rapaz, isso aqui parece sério, viu? Dinheiro público para pagar um funcionário da Fazenda. Rapaz. Isso daqui tem efetividade. É mostrar, é informação. Eu acredito no poder da informação. Muitos desses deputados fazem isso porque, na minha visão, eu ainda acho que tem grande parte na direita. Se tem um deputado do primeiro mandato, né, tem o direitista de primeira hora, aquele cara que meio que começou a descobrir que ele vinha sendo enganado por muitos anos. E aí quando ele vê um discurso que o representa, ele solta aquela frase. Essa frase me corre por dentro. Lavou minha alma. Bicho, tua alma tá suja pra você precisar lavar? Não, então fica de boa. Fica de boa, a vida que segue, não precisa disso. Mais efetividade, menos lacração imitada. Outro tema que pode ser, se a oposição quiser, dá pra explorar bem. Não vi se... Com certeza algum deputado deve ter comentado, mas isso aqui passou na minha timeline no Twitter. Ciro Nogueira destaca aqui, ó. Lula menciona golpe contra Dilma 2 vezes na Voz do Brasil. Pô, ele tá usando a máquina e o aparato estatal para emplacar as narrativas do PT, que é narrativa. Apresenta 3 pedidos de impeachment no Congresso por declarações do tipo. Ciro Nogueira até diz o seguinte, ó. O impeachment, ele foi guiado e respaldado pelo Supremo. Sua sessão final foi presidida pelo insuspeito ministro Lewandowski. Usa a Voz do Brasil para mentir e atacar o judiciário só tem um nome. Lula quer ser a crise, quer criar a crise, é a própria crise. Falando aí também nessas questões todas, um assunto que a turma da direita podia também questionar, né? Interessante. O Paulo Capello e o Petrônio Viana, eles tinham comentado do filme que ia captar aí, né, quase 3 milhões pela Ancine, sobre a fábrica de fake news. E o fato dele soltar essa matéria irritou os picanheiros. Tanto que ele fala o seguinte, ó. Produtora questiona divulgação de patrocínio de 2,7 milhões via governo. Autorizada pelo governo federal a captar 2,7 milhões para a série sobre fake news, produtora afirma que fato não é de interesse público. Não é? Tem certeza? Os dois comentam o seguinte, ó. Após a coluna mostrar que o governo autorizou, a produtora beneficiada emitiu uma nota criticando a imprensa. Nela, Carol Villa-Lobos, diretora da Villa-Lobo Produções, alega que o incentivo não configuraria acontecimento de interesse público e critica a coluna e outros veículos que noticiaram o assunto. Os 2,7 milhões para a captação autorizados pela Ancine são oriundos de isenção fiscal. Há dinheiro público envolvido, tanto que o ato deve ser registrado no Diário Oficial da União. Portanto, há interesse público. Há interesse público. Primeiro ponto, só para começar. Inicialmente, o assunto havia despertado o interesse da coluna por abordar um tema em voga, as fake news. Após a postura da produtora, contudo, outros pontos chamaram a atenção. Além do incômodo com a divulgação do patrocínio, há contradições nos argumentos apresentados. Vamos ver. Abre aspas, né, para o que a produtora falou. Ancine
é uma agência reguladora que realiza suas ações de forma independente de governos e projetos, e o projeto existe desde 2019. O fato do projeto ter sido aprovado somente em março de 2023 é uma consequência do desmonte à censura à cultura durante o governo Bolsonaro. Não há ligação direta com o fato da troca do governo. Ou seja, a produtora afirma que a Ancine é independente, mas, ao mesmo tempo, ela sugere que a antiga gestão dificultava a aprovação do patrocínio. Isso não é meio contraditório? Ou é independente ou não. Era independente e agora, antes não liberava, agora liberou? Porque... Estranho, né? O projeto teve sua captação de recursos autorizados pela Ancine em março. A diretora da série, olha agora, Carol Villa-Lobos, explica que a produção deverá ter início após um outro editorial do Fundo Setorial Audiovisual quando um contrato com uma emissora de TV poderá ser assinado. Ela prefere não revelar o nome da emissora de TV interessada em exibir a produção. E eu me questiono, que emissora seria essa, hein? Que emissora seria essa? Isso daqui é uma ótima ação para também ser questionada como é que está o funcionamento da Ancine, chamar a turma da Ancine, tentar entender o que está acontecendo. Essa senhorita, essa Carol Villa-Lobos, a foto dela que a matéria pegou, ela com um bonezinho do MST. Veja como são as coisas no Brasil. Mas quem é o problema? O problema é o Twitter, o problema é a direita, o problema são os conservadores, etc. Tudo mais. Nossos deputados têm muito material se eles quiserem trabalhar. Tá aí, ó, não falta coisa aí para questionar a turminha da picanha. E, para comentar outra coisa para você, também queria falar sobre eleições, e que eu acho que tem a ver. Enquanto a turma da direita, às vezes, se perde no processo, né? É pop inexperiência, né? Acabou de chegar, tá aprendendo, tudo bem. O Boulos, ele acabou de chegar. Só que o Boulos, amigo, ele tem uma equipe que trabalha, e sabe o que tá fazendo, fora todo o apoio da máquina. Notícia de ontem. Congresso instala comissão mista para analisar o MP do Minha Casa Minha Vida. Quando eu vi essa manchete, eu falei, eu quero ler. Olha o que já está no subtítulo. A expectativa, segundo o deputado Guilherme Boulos, é fazer a apreciação do relatório na primeira semana. Eu falei, peraí, o Boulos já está no subtítulo? Por quê? Sabe por quê? Porque o Boulos, ele vai ser relator do projeto. Relator do projeto. E sabe por que isso é importante? Porque isso daqui mostra uma ação planejada e executada ao longo do tempo. E como a esquerda ela consegue manter o foco na coisa, ela não se perde, ela tem alguns objetivos bem claros que ela segue. Ó, quais são as metas? São essas. Vamos nos manter na meta. Por que eu estou falando isso? Ano passado, ainda durante a transição, o Boulos ele queria ver se ele seria o ministro das cidades. Por quê? Porque é tratado Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida em São Paulo é uma parada que dá um baita cacau. Vem as construtoras, e as construtoras têm uma força gigantesca. E as construtoras, normalmente, né, quem elas apoiam para prefeito, meu amigo, o cara vem forte na disputa. O cara vem forte na disputa. Fora, sabe, você poder bater no peito e falar, ó, você vai lá na comunidade, tá vendo o cara da minha vida? Fui eu que relatei, eu lutei. E ele foi relator mesmo. Se ele lutou não, aí são dos 500, mas aí é narrativa. Mas o nome dele tá lá. Eu fui o relator do projeto. Eu que luto pelos pobres para ter uma casa. Eleitoralmente, o Boulos sabe o que tá fazendo. E ó, vem desde a transição. Aí pegando aqui, começar pela direita. Duas notícias do Atlas de janeiro. Lula 3 patina para retomar a normalidade e criar agenda positiva após ataques. A matéria da... Vou ler o que escrevi lá, ó. A Folha informava que, segundo aliás, né, o governo está vivendo de apagar incêndios e precisa virar a página com urgência. Se tínhamos o MST em pastas ligadas à agricultura, veríamos um indicado do Boulos assumir a Secretaria das Periferias. Era o MTST ocupando a máquina no Ministério das Cidades, que é exatamente o que o Boulos queria, para tentar focar nessa questão do Minha Casa Minha Vida. Aqui, ó, periferia já. Indicado por Boulos, membro do MTST assumirá a Secretaria das Prefeituras. Essa outra é de fevereiro.
tá assim, mas o de fevereiro vai vir bem diferente, né? O layout não vai estar assim dessa vez. Aqui é só o que tá lá no meu Word. Especialista em habitação, Boulos é cotado para ser o relator do Minha Casa Minha Vida. Especialista em habitação. Olha como a esquerda vem construindo essa meta-narrativa. Olha o trabalho que vem sendo feito. Coisa séria. Voltando para São Paulo, o governo avaliava a possibilidade de entregar a relatoria do Minha Casa Minha Vida para Boulos. Além de ser um projeto que dará destaque para o deputado, a pauta o coloca em contato direto com o setor de construção civil, que possui grande força e influência para ajudá-lo em 2024. E Estadão, 17 de fevereiro de 2023. Boulos é cotado para a relatoria do MP do Minha Casa Minha Vida. Sob reserva, construtores não demonstram insatisfação com a eventual escolha. Não tem nenhum problema. Tá de boa com o Boulos, tá de boa. Tá tudo de boa. Vamos todos ser felizes juntos. Olha a atuação da turma da direita. Cai em pilha, se perde, xinga. Olha a atuação da turma da esquerda. Olha a atuação da turma da esquerda. Isso aqui não é só... Gente, e o Boulos, vocês estão vendo, tá rodando, tá agora lá no Chile. O PSOL, junto com outros grupos aí, né, do Chile e da Colômbia, montou esse novo Foro de São Paulo, Rede Futuro. O Boulos tem o grande gestor, entrevista na Veja, tem os zongueiros que o apoiam, tem o apoio internacional. Tá vindo forte. O Boulos é o candidato do sistema a ser batido em 2024. Falei que não sabia se dá tempo de comentar do Haddad. Queria, mas a gente comenta amanhã, que tem umas coisinhas que requer um pouco mais de tempo para explicar. Por hora, eu fico por aqui. Agradecer por vocês, né, por tudo. Voltar lá em mim no Webest, sempre pela audiência de sempre, tudo mais. Todo meu trabalho, pode também, né? Tá no meu canal, também valeu, tem o Pedro na descrição, sempre falo isso. O Atlas sai dia 15, kimpaim.com.br, quem quiser assinar. E compartilha esse vídeo, né? Ajuda a chegar também a 800 mil inscritos, não vai cair o teu dedo. Se puder, se não pode também, não tem problema não. O importante é você poder estar aqui amanhã, e eu também, né? Fé em Deus, tudo vai dar certo. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.